Olá pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo aqui. Essa quinta-feira, véspera de feriado. Se você está ao vivo aí comigo, me assistindo, dá um alô para mim. Confirma aqui para mim se o áudio tá bom, se você consegue me ver bem aí, tá bom? Tá tudo certinho com o áudio? Beleza. Maravilha. Pessoal, eu vou dar início aqui então aos nossos exercícios, tá bom? Hoje a nossa live ela não vai ser uma live muito comprida, porque você vai perceber que a matéria da nossa prova é uma matéria bem simples, tá? Os exercícios eles são repetitivos aí, mas são basicamente o mesmo mecanismo para você resolver todos eles, tá bom? Então, eu acredito que a nossa live ela vai ser um pouquinho, não vai ser tão demorada assim. Acredito que dentro de uma hora aí nós já conseguimos vencer toda o conteúdo da live aqui, beleza? Então, sem mais demoras aí, eu sei que você já tem preparado o seu material de estudo. Vamos dar início aqui à resolução desses probleminhas, beleza? Só lembrando aqui, então, para você que está com a lista, né? Deixa eu dar uma revisada aqui, ó. Essa parte aqui, ah, que nós vamos resolver aqui na live, você precisa apresentar também no dia da prova, tá? Entrega junto à resolução. Tá? Então o professor vai fazer até número 11 aqui e depois da 12 em diante você faz sozinho aí, tá bom? Para você praticar, tá bom? E aplicar aquilo que você aprendeu em aula e o que você revisou aqui comigo. Fechou? Então vamos lá. Número 1 aqui, pessoal, ele pede para indicar as porcentagens aqui em forma de fração irredutível. Isso aqui é bem simples, né? Basta eu transformar esses números aqui em forma de fração. E você sabe que uma fração, né, esse 12,3% aqui, eu posso reescrever ele dessa maneira, né, ó, 12,3 sobre 100, certo? Aqui eu já tenho, né, uma, uma fraçãozinha aqui, mas eu preciso deixar ela de forma irredutível, né? Beleza? Como que eu faço isso então, pessoal? Deixa eu já organizar essas outras aqui, ó, tá bom? Porque o passo a passo aqui você vai ver que é a mesma coisa, ó. 10,5% é 10,5 sobre 100. 0,57% é 0,57 sobre 100, tá bom? 93,9 sobre 100. Aqui vai ser o 11,7 sobre 100. E por último, 1,2 sobre 100. O mecanismo, você vai ver, ele é igual para todos, tá bom? Então, fez um, você consegue fazer todos aqui. Então, beleza. Você que está no chat aí, fala para mim o que eu devo fazer para reduzir essas frações aí, pessoal. Fala aí para mim. Se eu dividir aqui, eu vou ter um número decimal, tá? E não é a nossa intenção aqui, ó. Nossa intenção é deixar em forma de fração mesmo, mas em fração irredutível, tá bom? Se o caso aqui fosse representar esses números em forma de decimal, aí eu posso dividir direto, tá bom? Mas eu não quero isso, eu quero deixar em forma de fração mesmo, mas uma fração irredutível, tá bom? Para isso, pessoal, o que nós vamos fazer aqui, ó? Primeiro eu tenho que arrumar essa vírgula que tem no número, tá? Então, essa vírgula aqui eu preciso tirar ela do numerador. E como que eu faço isso? Você percebe que aqui, ó, no 12,3, a posição que está essa vírgula aqui, ó, tá? Como que eu faço para sumir com ela daqui? Eu preciso jogar ela para cá, ó, onde está o verdinho aqui, ó. Ela está na posição vermelha, eu preciso jogar ela na posição verde aqui, ó, tá bom? Para fazer isso, eu tenho que acrescentar um zero aqui embaixo, ó. Cada zero que eu acrescento aqui embaixo no denominador, eu caminho uma casa para a direita com a minha vírgula, tá bom?
Então, o meu novo número aqui vai ficar 123 sobre 1000, né? Porque para eu jogar essa vírgula aqui lá para a direita, eu caminhei uma casa, eu tive que acrescentar um zero aqui, tá bom? Bem simples mesmo. Aí a pergunta aqui, ó, 123 sobre 1000 não dá para simplificar, né? Então já fica dessa forma aqui mesmo, ó. Tá bom? Já é a fração irredutível aqui. Vamos para a próxima aqui, ó. 10, depois eu volto para você tirar o print, tá? 10,5 sobre 100, mesma coisa, pessoal. Eu quero jogar essa vírgula que está aqui, ó, lá para a direita. Uma casa também, né? Então aqui vai ficar 105 sobre... Eu tinha 100 antes, mas como eu andei com uma casa para a direita ali com a vírgula, né? Deixa eu só silenciar aqui o meu celular aqui, que senão fica atrapalhando a nossa live aqui, tá? Como eu joguei a vírgula uma casa para a direita, então eu preciso acrescentar um zero aqui, ó, tá? Nesse caso aqui agora, eu já consigo simplificar. Como que eu sei que dá para simplificar aqui, pessoal? Eu tenho que analisar os dois números, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse 105, ele termina em 5. O 1000 termina em 0. Eles são múltiplos de qual número? Responde para mim no chat aí. Yasmin, a maioria deles vai ficar assim, tá? Nesse aqui, ó, de cima, na letra A, ele fica desse jeito porque não tem mais como simplificar. Tá bom? Isso, ó, dá para simplificar por 5, né? Então, para facilitar aqui, eu tô com uma calculadora aqui. Eu vou fazer aqui essas continhas aqui na calculadora, tá? Então, simplificando aqui, ó, o 105 por 5 vai ficar 21 aqui em cima. E 1000 dividido pelo 5 vai dar 200. Já não tenho mais como simplificar, né? Porque o 21 e o 200, eu não consigo encontrar eles numa mesma tabuada, né? Então, eles não têm múltiplos em comum aqui. Tá bom? Então, posso deixar dessa maneira aqui mesmo. Forma simplificada, beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. A próxima é um pouquinho diferente, né? Porque agora, para eu sumir com essa vírgula daqui, eu tenho que jogar ela aqui, ó, depois do 7, não é? Só que para eu chegar aqui no 7, eu tenho que andar aqui, ó, duas casas decimais. Então, eu vou ficar com 57 lá em cima, sobre, eu já tinha o 100, andei duas casas para a direita, vou acrescentar 2 zeros aqui, ó. Beleza? 57, 10.000 também não dá para simplificar. Vai ficar do jeitinho que está aqui. Tá bom? Essa já é a forma simplificada. Mais uma aqui, ó, 93,9%. Vou colocar essa vírgula aqui uma casa para a direita, né? Ela vai vir aqui, ó, nessa posição aqui, né? Então vai ficar 939 sobre. Eu já tinha o 100. A vírgula andou uma casa para a direita, então eu tenho que acrescentar um zero aqui, ó. Tá bom? Beleza? 939 e 1000 também não dá para simplificá-lo, vai ficar assim mesmo. Tá bom? 11,7 sobre 100. Mesma coisa, ó. Tô com a vírgula aqui, vou caminhar uma casa para a direita com ela. Tem que vir aqui na posição verde aqui, né? Então, para isso, eu vou repetir o número sem a vírgula. 117 sobre. Já tinha o 100, vou acrescentar um zero aqui, a quantidade de vírgulas a quantidade de casas que eu andei com a vírgula, né? Que foi uma só. 117 sobre 1000 também não dá para simplificar, tá bom? E aqui a última, né? 1,2%, mesma coisa. Tenho a minha vírgula aqui, preciso caminhar com ela aqui para o final. Vou andar uma casa com a vírgula. Então, eu repito o número sem a vírgula. Embaixo eu já tinha o 100. Eu vou acrescentar a quantidade de zeros que eu andei com a vírgula, né? Referente à quantidade de casas que eu andei com a vírgula. Andei uma casa para a direita, acrescento um zero aqui. 12 e 1000 dá para simplificar, né, pessoal? Dá para simplificar por quanto? Fala aí para mim no chat. Os dois são pares, né? Dá para simplificar, já dá para começar a simplificação aqui por 2, né?
Então, aqui vai dar 12 por 2 vai dar 6. 1000 por 2 vai dar 500 aqui, ó. Ainda dá para simplificar por 2. Aqui vai dar 3. 500 por 2, 250. Beleza? Simplificamos aqui. Vou reduzir o zoom aqui para você tirar um print aí, tá? Ver se fica bom assim. Aí. Dúvidas? Na primeira passagem ele fica com 100 embaixo porque é porcentagem, né? Então, para eu transformar aqui, ó, tirar esse símbolo daqui, ó, eu preciso colocar o 100 embaixo, tá bom? Dúvidas aqui, pessoal? Tá tranquilo? O negócio de simplificar é sempre assim, ó, pessoal. Vou pegar um exemplo aqui de outra fração aqui, tá? Para relembrar o lance da simplificação aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver uma fração aqui que seja, sei lá, 12 por 4 aqui. Eu tenho essa fração aqui, eu quero reduzir ela, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o numerador e para o denominador e tentar encontrar um número que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Então, o 12 e o 4, eu preciso encontrar eles numa mesma tabuada. Eu sei que o 12 tem na tabuada do 2 e o 4 também. Eu sei que o 4 tem na tabuada do 4 e o 12 também tem na tabuada do 4. Né? Então, eu posso simplificar por 2, posso simplificar por 4. Vamos começar por 2 aqui, ó. Eu sei, ó, por que eu estou simplificando por 2? Porque eu sei que dá para dividir 12 por 2 e 4 por 2. Seria diferente se fosse assim, ó. Eu consigo simplificar por 6 aqui? O 12 eu consigo simplificar por 6, mas o 4 não. O 4 não tem na tabuada do 6, então não dá para simplificar por 6. Eu vou começar por 2 aqui, ó, tá bom? Então 12 dividido por 2 daria 6, 4 dividido por 2 dá 2. O 6 e o 2 também, eles existem, né? São resultados que estão numa mesma tabuada, que é a tabuada do 2, né? Então, isso quer dizer que eu consigo simplificar esses números aqui por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 2 por 2 dá 1 aqui. Tá? Vê se ficou, se deu para relembrar aí, tá? Ou se alguém tem mais alguma dúvida, já fala aqui, senão eu já passo para a próxima. Beleza? Vou passar para a próxima aqui então, tá? Vamos lá. Número 2. Número 2 ele pede aqui para representar essas frações aqui em forma decimal. Deixa eu colocar isso aqui para cá, acho que fica mais fácil para dar o print depois. Aí. Em forma decimal. Isso significa o que, pessoal? Significa que agora eu tenho que realizar a divisão aqui, né? Então, para encontrar o número decimal aqui dessas frações, basta realizar a divisão, né? Afinal de contas, uma fração nada mais é do que uma divisão, não é isso? Onde o numerador aqui, ó, está sendo dividido pelo denominador, tá bom? E aqui nesse caso, eu acho mais interessante fazer a simplificação primeiro e depois dividir, mas você não precisa, você pode fazer isso direto, tá bom? Então, para encontrar o número decimal aqui, ó, você pode fazer o 4 dividido pelo 12, tá bom? Não consigo dividir 4 por 12, porque o 4 é menor. Então, para isso, eu vou ter que fazer o quê? Tem que colocar um zero aqui, um 0, aqui. Agora, eu consigo dividir por 12, né? 40 dá para dividir por 12.
1 vezes o 12 está longe do 40 ainda. 2 vezes o 12 vai dar 24, está um pouco longe ainda. Eu vou tentar o 3 vezes o 12. Ó. 3 vezes o 12 dá 36. Chegou bem pertinho do 40, né? Se fosse 4, ia passar. 40 menos 36 deu 4 aqui. Ó. 4 não dá para dividir por 12. Eu vou ter que colocar um zero aqui. Ó. Como eu já estou nas casas decimais aqui, eu não preciso colocar um zero depois do 3, tá? Isso daqui você percebe que vai se repetindo, né? Ó. Vai dar 36 de novo aqui e vai sobrar 4. Vai dar 3 de novo. O que eu tenho aqui é uma dízima, né? Então, 4 dividido por 12, eu tenho como resultado uma dízima periódica. Pergunta aqui para você que está no chat. Qual é a parte inteira dessa dízima? Essa dízima tem parte inteira? Sim ou não? É o zero, perfeito. E essa dízima periódica, ela tem anteperíodo? Anteperíodo ela tem? Não tem anteperíodo, só tem o período, né? Que é o 3 ali que se repete de maneira infinita. Beleza? Vamos lá para a próxima. Letra B. Letra B, eu vou dividir aqui o 2 pelo 16. 2 não dá para dividir por 16 porque ele é menor. Então, eu preciso colocar o zero aqui e um 0, aqui. Beleza? 1 vezes 16 está bem pertinho do 20, né? Se eu fizer vezes 2, 2 vezes 16 dá 32. Passa. Então, não pode. Tem que pegar o 1 aqui, ó. Então, 1 vezes o 16, 16. 20 menos 16 sobrou 4 aqui, ó. 4 também não dá para dividir por 16, eu vou ter que colocar um zero aqui, ó. Como eu já coloquei um 0, eu não preciso acrescentar zero do lado do 1 aqui, eu posso continuar a conta, tá? Eu precisaria, né, colocar um zero aqui, ó, do lado do 1, se eu tivesse que colocar esse zero aqui e mais um zero aqui, ó. Aí sim, tá? Então, aqui eu tenho o 40 dividido por 16. Vezes 2 dá 32, né, pessoal? Vezes 3 já vai passar demais, vai dar 48, né? Deixa eu ver, 16 vezes 3, isso, 48, ele vai passar. Então, vou fazer vezes 2 aqui, ó. 2 vezes 16, 32. Me sobrou 8 aqui, né? Beleza? 8 não dá para dividir por 16. Vou acrescentar um zero aqui, ó. 80 por 16, pessoal, se eu pegar aqui 4, 3 vai dar 48. Se eu pegar por 5, vamos ver, 5 vezes 16 dá 80 certinho. Então, ó, 5 vezes 16 deu 80 e aqui sobrou 0. Então, meu resultado aqui, 2 dividido por 16 é 0,125. Pergunta, isso é uma dízima? Sim ou não? Não. Isso é um decimal exato, né, pessoal? Isso é um decimal exato. Por que que é um decimal exato? Porque as casas decimais aqui, ó, são finitas. Elas possuem final, elas têm fim, né? Existe uma maneira de eu conhecer todas essas casas decimais, tá bom? Então, isso daqui é um decimal exato. Deixa eu colocar aqui, ó. Dízima simples. Simples porque não tem anteperíodo, né? Esse aqui é um decimal exato. Ok? Vamos para a próxima. Depois eu volto com o print aqui, tá? 5 dividido por 10. 5 dividido por 10. Não consigo dividir. Nessa ele não está pedindo para classificar não, tá? Eu estou classificando aqui só para te ajudar nos estudos aí, tá bom? Só estou classificando para depois você se encontrar nos estudos aí, te facilitar a vida. Você consegue lembrar dessas coisas depois, tá bom? Então, ó, 5 dividido por 10. Não consigo dividir 5 por 10. Preciso colocar um zerinho aqui, ó.
e 0, aqui, ok? Agora eu consigo, né? Aqui vai dar por 5, ó. 5 vezes 10, 50. 50 menos 50, 0. Então, aqui o meu resultado deu 0,5. Perguntinha para quem está no chat. 0,5. Decimal exato, dízima periódica simples ou dízima composta? Decimal exato, perfeito. Decimal exato. Muito bem. Vamos lá para a próxima agora. 1/4. Como que eu represento isso aqui em forma de fração? Dividindo 1 pelo 4, né? Não consigo dividir 1 pelo 4, eu tenho que colocar um 0 aqui, 0, aqui, tá bom? 2 vezes o 4 vai dar 8, me sobrando 2 aqui, ó. 2 não consigo dividir por 4, vou ter que acrescentar um 0 aqui. Aqui vai dar 5, né? 5 vezes 4, 20. Sobrando resto 0 aqui, ó. Então, 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Como as casas decimais aqui são finitas, né? Eu conheço todas essas casas decimais. Então, esse é um decimal exato. Beleza? Muito bem. 3 meios agora. 3 meios, eu vou dividir o 3 por 2, né? 3 dá para dividir por 2, hein, pessoal? Dá 1 aqui, né? Ó. Dá 1. 1 vezes 2, 2. Me sobrou 1 aqui, né? 1 não dá para dividir por 2. Então, vou ter que colocar um 0 aqui e uma vírgula aqui agora. Tá bom? Aqui vai dar por 5, né? 5 vezes 2 vai dar 10, me sobrando o resto 0. Então, 3 dividido por 2, ou 3 meios, é a mesma coisa que 1,5. As casas decimais são finitas, portanto, esse é um decimal exato também, né? Beleza? E vamos lá para a última agora. Rapidinho. 6/15. Eu vou dividir o 6 pelo 15 aqui, né? Ó. Tá bom? 6 não dá para dividir por 15, eu vou ter que colocar um 0 aqui, um 0, aqui embaixo. Beleza? Se não me engano, vai dar 4 aqui, né? Ó. 4 vezes 5 dá 20, subiu 2 aqui. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. É isso mesmo. E aqui, mais uma vez, né, como eu conheço todas as casas decimais, ou seja, né, elas são finitas, né? Então, esse também é um decimal exato. Belezinha? Vou diminuir o zoom aqui para você tirar o print. Tomar um golinho de água e já volto aqui, beleza?
Voltei, pessoal. Vamos lá. No continuidade, então, vamos lá para número 3 agora. A número 3 agora é uma situação problema, né? Que vai envolver aqui a parte ah, de grandezas, né? E como que nós resolvemos isso aí. Sempre que envolva grandezas aqui, pessoal, nós temos duas maneiras de resolver isso, tá? Ou utilizando aquela tabelinha que eu ensinei em aula para vocês, né? Com aquele passo a passo de você organizar as grandezas, depois você organiza os dados das grandezas, faz a pergunta para elas, né? Para você ver se são diretamente ou inversamente proporcionais, e depois você calcula. Ou você encontra a constante de proporcionalidade que existe nessa situação problema, tá bom? Nesse caso do número 3 aqui, ó, é justamente isso que ele está pedindo, para que você encontre a constante K, que é essa constante de proporcionalidade, tá bom? Então vamos ver o que está acontecendo nesse problema e tentar organizar aqui os dados para a gente conseguir resolver. Então ele fala que 7 quilos de um determinado produto custam R$ 2.100. Ele pede para determinar a constante K entre o custo e a massa. Pessoal, na maioria das vezes, o jeito que você vai calcular essa constante, ela já está descrita no enunciado, tá bom? Cabe um pouco você interpretar, né? Porque tem coisas que podem ser pegadinhas, né? Mas cabe muito você interpretar o que está sendo dito ali. Não é tão difícil, né? Você consegue fazer algumas perguntinhas para ver se faz sentido o que você está fazendo. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? O exemplo desse próprio exercício. Então ele está falando aqui, ó. 7 quilos de um produto custam R$ 2.100. Nesse caso, essa constante é justamente o preço que ele vai pagar pelo quilo, né? Que aí ele fala assim para você, ó, eu quero saber o preço aqui que ele paga o custo pela massa, tá bom? Ele já respondeu isso para você, só basta que você calcule, você tem um padrão já que ele te dá no enunciado, e você entendendo o que é a constante, é só jogar os valores ali e calcular, tá bom? Então você tem ali, ó, a constante K é o custo pela massa. Você tem o custo aqui, ó. Você tem a massa. É só substituir aqui, tá bom? Então vamos substituir aqui para ver, ó. A minha constante K vai ser o custo, que é R$ 2.100, dividido pela massa, que é 7 quilos. 2.100 dividido por 7, pessoal. Eu posso fazer aqui, né, ó. O 21 dividido por 7 vai dar 3, né? Como eu tenho aqueles dois zeros ali, então 300, tá bom? A minha constante aqui é 300. Isso quer dizer o quê? Que para cada quilo eu vou pagar R$ 300, tá? Fica claro aqui para você? Ficou claro em identificar isso aí, pessoal? É só isso. Simplesmente é só isso. Encontrar a constante é só isso, tá bom? É simples de tudo, porque na verdade a resposta já está no enunciado. Você só precisa organizar as coisas no devido lugar. É só isso, não tem mais nada para fazer, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser saber quanto que eu vou pagar em, sei lá, em 10 quilos desse produto, eu vou pegar a massa, 10 quilos, e fazer o quê? Multiplicar pela constante, tá bom? Pode acontecer aí de alguns exercícios você já ter a constante e precisa saber da massa, ou você ter a constante, a massa e precisar saber do custo. É só substituir aqui, ó, pessoal, tá bom? Esse K aqui pode ser substituído, a massa pode ser substituída e o custo também. Então vai muito da sua interpretação. Esse exercício é interpretação pura. Não tem dificuldade em cálculo aqui para fazer. Beleza? Tirou o print aí? Deixa eu apagar isso aqui, ó, que isso aqui pode confundir, tá? Isso aqui foi só um exemplo, isso aqui também.
Aí, ó. Beleza? Tirou o print aí, vamos lá para a próxima agora. Número 4. Número 4, ele está pedindo o que aqui para gente? Ó. Em relação às dízimas periódicas, a seguir determine qual a parte inteira, o anteperíodo, o período e a fração geratriz. Muito bem. Fração geratriz para nós aqui, pessoal, a gente vai fazer só pelo método prático, tá? Aquele método lá, utilizando equação do primeiro grau, não vai ser cobrado, tá bom? Então, só pelo método prático, beleza? Se você não lembra como faz pelo método prático, vamos ver isso agora aqui, ó. Deixa eu só dar um pouco mais de espaço entre as questões aqui, para ficar um pouquinho mais organizado. O print vai ficar meio ruim depois ali, então tenta organizar aí, tá? Deixa eu só separar aqui. Vou fazer assim melhor. Porque aqui são muitos dados, né, que a gente precisa preencher, então deixa eu organizar assim, não sei quanto que a gente vai utilizar, mas vamos lá. Beleza. Então, a primeira aqui, ó, eu tenho que encontrar, né, citar aqui, parte, vamos colocar assim, ó, como parte inteira, anteperíodo e período, tá bom? Então, ó, parte inteira, anteperíodo e período. Tá bom? Aí desse jeito aqui, nas outras ali, eu só coloco essa abreviação ali, tá bom? Então vamos lá. Parte inteira desse número aqui, 0,8585. Não há, né? Não há. Anteperíodo. Não há. Período é 85, né? Período é a parte do decimal ali que se repete de maneira periódica, né? É o que está se repetindo. 85, 85, 85 e assim por diante, tá bom? Eu, aqui na hora de fazer, eu acabei esquecendo de colocar as reticências aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ixi. Pera aí, pessoal, deixa eu ver se não saiu aqui. Ah, não saiu aqui, ó. Ó, então arrumem aí, tá? Aqui, ó. Em cima do 6 e em cima do 5 aqui. Ah, não, mentira, mentira. Não tem, não. Mentira, foi mal, foi mal. Porque esse aqui são decimais exatos, né? Então a gente escreve decimal exato aqui. Deixa assim mesmo. Beleza. Fração geratriz agora, pessoal. Fração geratriz. Pelo método prático, o que nós fazemos aqui? Ó? O nosso numerador vai ser como? A parte inteira não tem, né? Mas vamos colocar zero aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Qual que é a linguagem que a nossa apostila usa para você fazer dessa mesma maneira aqui na prova, tá? Deixa eu só abrir a apostila aqui rapidinho. Que aí não tem erro, né? A gente faz do jeito certinho que pede para você tirar um 10zão nessa prova aí. Deixa eu só encontrar a apostilinha aqui. Beleza. Vamos ver um exemplo aqui na apostila. Deve ter algum exemplo aqui. Na classificação aqui na apostila não tem nenhum exemplo. Talvez tenha na parte da revisão aqui, talvez tenha alguma coisa.
de classificação. Mas você pode dizer que não há, né, cara? Porque quando eu represento com o zero ali é porque não tem parte inteira mesmo, né? O zero representa só a casa do inteiro, mas não tem, né? Não tem inteiro. Mas deixa eu dar um verifique aqui. Se a apostilinha fala alguma coisa. É, e na parte da revisão isso. Mas você pode colocar que não há mesmo, tá? Vou colocar aqui que não há, porque o zero aqui, nesse caso, esse zero aqui é um zero que está representando só a casa do inteiro, né? Como não tem inteiro, eu preciso representar, ocupar essa casa, né? Tá bom? Então pode colocar que não há, tá bom? Fração geratriz agora, pessoal. Como que eu faço isso daqui, né? Então, a fração geratriz, a gente tem aquela formulinha que nós utilizamos. Você pode usar uma fórmula só para todos os casos, tá bom? Que vai ser o seguinte. Você vai colocar aqui esses números sem vírgula, tá bom? Um seguido do outro. Então, vai ser aqui, ó, a parte inteira com o... Eu vou separar assim, ó, tá? Parte inteira, anteperíodo e período. Menos a parte inteira e o anteperíodo, né? É isso, né? Deixa eu dar um verifique aqui também, que agora deu uma bugada na minha cabeça aqui. Eu sempre dou uma bugada nessa formulinha aqui. Na parte de cima. A parte de baixo é facinho, né? A parte de cima que é o problema lembrar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Enquanto eu olho aqui, só para te lembrar, então, a gente só vai fazer pelo método prático, tá? Ó, parte inteira, anteperíodo e período, parte inteira com anteperíodo. Isso mesmo. Perfeito. Lembrei certinho aqui, tá? Sobre quem? Aí eu vou ter que verificar o período e o anteperíodo. Eu vou colocar 9 para cada, para cada algarismo do período e um 0 para cada algarismo do anteperíodo. Ok? Então, deixa eu organizar essas coisas aqui, ó. Só escrevi aqui para você se lembrar. Então, vou apagar aqui para não bagunçar nossa tela aqui. Então, beleza. Vamos lá. Parte inteira é 0. Tem o anteperíodo? Não tenho. Tem o período? Qual que é? 85. Esse 0 aqui está à esquerda, não preciso dele. Posso arrancar. Tá bom? Ixi, vai dar um problema aqui. Não, mas é isso mesmo. Menos quem? A parte inteira, que eu não tenho, e o anteperíodo, que eu não tenho também. Ok? Tudo isso sobre quem? 9 para cada algarismo do período. Eu tenho 2 algarismos no período aqui, ó. Então, 9 para cada um deles. E 0 para cada algarismo do anteperíodo. Eu não tenho anteperíodo, então eu não preciso colocar 0 aqui. 85 menos 0 é o próprio 85, né? Sobre 99. Então, essa daqui é a fração geratriz. Beleza? Você dá uma olhadinha aí, deixa eu copiar essas coisas aqui, ó. Aqui para a letra B. Para facilitar a minha vida aqui também, né? E aqui é a fração geratriz. Beleza. Fechou? Vamos para a próxima aqui, ó. Qual que é a parte inteira aqui, pessoal? Parte inteira não há também, né? Ó, só tenho 0 representando ali, ocupando a casa do inteiro. Então, não há. Não há. Anteperíodo é o número ali que antecede o período. Também não há.
E o período aqui, o que está se repetindo, né, infinitamente aqui é o 5, beleza? Fração geratriz, antiperíodo, parte inteira, antiperíodo e período, menos parte inteira e antiperíodo. Tá vendo que eu estou colocando zero porque não tem, tá bom? Agora, 9 para cada algarismo do período. Eu tenho 5 que se repete, só tenho um algarismo aqui, né? Então, só o 9. Não tenho antiperíodo, então não preciso colocar zero. 5 menos 0 aqui, me sobrou só o 5 sobre 9. Beleza? Facinho de tudo, né? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Opa. Aqui não tem muita dúvida, né, pessoal? Isso aqui é sempre igual, né? Sempre igual, não muda. Na hora de copiar aqui, eu acabei esquecendo de pegar tudo para copiar. Facilitar. Deixa eu fazer assim, ó. Copiar. Aí, beleza. Nessa daqui, ó, letra C. Qual que é a parte inteira desse número aqui, pessoal? A parte inteira é o 3, né? Antiperíodo não há também. Não há. E o período é o 18. O período é sempre o que se repete, tá bom? O antiperíodo é aquele que está entre a vírgula e o período. E a parte inteira é o que está antes da vírgula. Beleza? Eu vou escrever isso daqui, hein? Para você não se esquecer. Vou colocar aqui assim, ó. 5,123. Então, essa daqui, ó. Parte inteira. Essa daqui é o anteperíodo. E esse daqui é o período. Fechou? Tá aqui, ó. Pra você não se esquecer, tá bom? Voltando lá, então. Fração geratriz desse número aqui, pessoal. Então, vamos lá. Parte inteira. Antiperíodo não tem. Então, aqui eu não vou colocar, né? Aqui eu não coloco o antiperíodo. Como não tem, eu não coloco. Só tenho período. Menos a parte inteira e o antiperíodo. Não tenho antiperíodo, não coloco. Sobre quem? Aqui eu vou colocar 9 para cada algarismo do período. Eu tenho 2 algarismos aqui, o 1 e o 8. Então, 9, 9. Não tenho antiperíodo, não tenho zero aqui no denominador, tá bom? Então, aqui, 318 menos 3, 315 sobre 99. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá indo tranquilo? Qual parte você não entendeu? A parte do 9 é assim, ó. Vou pegar um outro exemplo qualquer aqui, ó, tá? Assim, ó, 3, não, vou pegar 3 não, vou pegar 5,3572. E aqui eu tenho assim, ó. Eu tenho a minha parte inteira é o 5, né? Olha para esse aqui agora, ó. Tem minha parte inteira que é o 5. Eu tenho o antiperíodo que é o 35 e eu tenho o 72 que é o período, tá? Então vamos lá. Na parte de cima aqui, ó, quem que vai? Primeiro número. Parte inteira, antiperíodo e período. Menos quem? Parte inteira e antiperíodo. Aqui em cima é isso. Essa continha que você tem que fazer. Ok? Na parte de baixo, você vai colocar 9 para cada algarismo do antiperíodo.
Quantos algarismos eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o 3 e eu tenho o 2. Perdão, eu tenho 3 e eu tenho 5. Eu tenho 2 algarismos. Então, para cada um deles, eu vou colocar um 9. Tá bom? Quantos algarismos eu tenho no período? Eu tenho o 7 e o 2. 2 algarismos também. Então, para cada um deles, eu vou colocar um 0 aqui. Ó. Beleza? Ficou mais claro agora? Fechou? Beleza, então. Então, vamos seguindo aqui. Ó. Mesmo esquema para todos aqui. Ó. Tá bom? Ó, esse aqui acho que vai ficar até mais claro também. Então, vamos colar aqui. Qual que é a parte inteira aqui, pessoal? A parte inteira é o 2. Antiperíodo é o 3. E o período é o 5. Beleza? Fração geratriz. Parte inteira, antiperíodo e período. Menos parte inteira, antiperíodo. Sobre, ó, eu tenho um algarismo no antiperíodo, que é o 3. Um 9 para ele. Eu tenho um algarismo no período, que é o 5. Um 0 para ele. Beleza? Vamos fazer esse 235 menos 23 aqui. Vai dar 212. Então, a fração geratriz é 212 sobre 90. Nesse caso aqui, pessoal, eu ainda consigo simplificar, tá bom? Só que eu não vou pedir isso, tá? Deixa assim mesmo. Deixa com o 90 ali no denominador. Não precisa simplificar essa. Essa a gente vai deixar assim. Fechou? Vamos lá para a letra E agora. Na letra E, eu tô com uma dúvida aqui agora. Deixa eu até dar uma olhada aqui na lista que eu mandei para vocês, porque aqui não era para ter nenhum decimal exato. Deixa eu ver se eu acabei errando aqui. Eu acabei errando aqui, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Na sua lista você arruma, tá? A dízima é o 6 aqui. E aqui na letra F a dízima é o 5, tá bom? Vamos lá, então. Parte inteira, não há. Antiperíodo, não há. E o período é o 6. Logo, a minha fração geratriz vai ser quem? Ó, parte inteira não tem. Antiperíodo não tem, só tem o período. Menos a parte inteira e o período. Sobre... Ó, eu só tenho um algarismo para o período. Então, um 9 aqui para ele. Tá bom? Isso aqui vai dar 6. Não, peraí. Errei alguma coisa aqui. Não tá certo. 6 sobre 9. É que esse 6 sobre 9 aqui dá para simplificar, né? 6 sobre 9, se a gente simplificar aqui por 3... Essa não precisa, tá? Mas eu vou simplificar aqui porque ela tá bem simples, essa fração. Se eu simplificar aqui por 3, ó, eu vou ter 2 terços aqui. Tá bom? Que é justamente esse 0,666 aí, 6 que dá infinitamente, tá bom? Vamos lá para a letra F agora. Passando meio rapidinho aqui, pessoal, porque a número 1, vamos ver a número 1 aqui. Ó, o número 1 está pedindo fração irredutível. Essa precisa simplificar, tá? Quando não pede fração irredutível, aí não precisa. Mas como pediu ali, então precisa, tá? Vamos aqui na letra F. Letra F, parte inteira, 20. Antiperíodo, não há. E o período é o 5. Beleza? Fração geratriz, parte inteira, antiperíodo não tem e o período é o 5. Menos parte inteira e o antiperíodo que não tem ali fica só o 20. Sobre, eu tenho um algarismo só no período, então é um 9 aqui embaixo, não tem um antiperíodo, tá?
205 menos 20, 185? 185 sobre 9. Beleza? Pode deixar assim mesmo, ok? Vamos lá para a última agora. A última não, penúltima, né? Letra G. Depois eu volto ali para você tirar o print, tá bom? Vamos lá. Parte inteira. Não há. Antiperíodo é o 2 e o período é o 6. Logo, a minha fração geratriz vai ser parte inteira eu não tenho, antiperíodo e período, menos a parte inteira e o antiperíodo, que é só o 2, não tenho parte inteira. Sobre, eu tenho 6 aqui, um algarismo no período e eu tenho 2, um algarismo no antiperíodo. Tá bom? 26 menos 2 aqui vai dar 24 sobre 90. Aqui daria para simplificar, mas não está pedindo, deixa desse jeito aqui mesmo, tá? Não tem problema. Fechou? Vamos lá para H, que é a última agora desse exercício. Isso aqui vai moer um pouco, hein, cara, porque esse zero aqui, né? Até eu me confundi nessa aqui agora. Aí, vamos lá, ver o que dá aqui, ó. Então, o período aqui, ó, a parte inteira é o 2. O antiperíodo, eu tenho esse zero aqui, né? Eu vou fazer um teste aqui, porque essa aqui nem eu resolvi, tá? Às vezes eu coloco algumas coisas na cabeça aqui que nem eu sei, mas vamos ver. Daí depois a gente confere aqui na calculadora. Beleza? Se tiver certo, beleza. Se não tiver certo, a gente acha onde está o erro. Fechou? Então eu vou colocar que não há aqui, ó. Ou vou colocar zero? Vou colocar zero, né? Vou colocar zero aqui. E o período é o 5. Para montar isso aqui, ó, como eu tenho esse zero aqui, eu vou tentar colocar o zero na fórmula. Tá bom? Para a gente ver aqui o que vai dar aqui, ó. Então a fração geratriz vai ser a parte inteira, o antiperíodo e o período, menos a parte inteira e o antiperíodo. Sobre. Eu tenho ali, ó, 2 algarismos no antiperíodo e um algarismo no período, então aqui vai dar 900. Vamos ver se isso vai dar certo. 2005 menos 200 deu 1805 sobre 900. Eu vou fazer essa divisão aqui para ver se a gente chega nesse número aqui, ó, tá? Eu acho que não, mas... Ó, deu certo. É isso mesmo. Beleza? Deixa eu tentar explicar então o que eu fiz aqui, ó. Na hora de montar isso daqui, ó, tá, pessoal? Na hora de montar isso daqui, ó. Você percebe que o meu antiperíodo aqui, ó, ele tá entre a vírgula e entre o período, né? Então, por mais que ele seja zero, ele é um zero que ele posiciona o período ali na casa da unidade de milhar ali dos decimais, certo? Então, eu preciso colocar ele aqui, ó, na fórmula, beleza? Então, fizemos certo aqui. Deixa eu ver aqui, ver se fica bom para vocês tirarem o print assim, ó, se fica muito pequeno aí na tela. Acho que eu vou fazer assim, ó. Fazer de partes aqui, ó, tá? Fazer assim, ó. Tira o print desse. Beleza, vamos passar para a próxima aqui agora. Tira o print desse. E por último aqui, ó, dá para tirar com esses 4 aqui, né? Aí, ó, tira o print desse aí. Fechou? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Dá um alô aí para mim. Volta na qual? Na qual que você pediu para eu voltar? Fala aí para mim no chat. Aqui?
Beleza? Pode passar? Fechou. Vamos lá então para a próxima, pessoal. Ó, a 5 e a 6 aqui são bem simples, na verdade, né? Bem simples mesmo. Então vamos lá. Ele pede para você definir o que são grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, alguém pode me dizer isso no chat? O que são grandezas diretamente proporcionais? Nós podemos definir o seguinte aqui, ó, que são grandezas que crescem ou decrescem na mesma proporção. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra grandeza também diminui. Tá bom? E as inversamente proporcionais, pessoal? E as inversamente proporcionais? Aqui são grandezas que posso escrever aqui que quando uma diminui, a outra aumenta. Se uma diminui e a outra aumentar, são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Na número 6, ele está pedindo para você definir outra coisa aqui também. Para você definir o que são decimais exatos, o que é uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta e citar exemplos. Vamos começar aqui com decimais exatos. Decimais exatos. O que são decimais exatos? São números que possuem casas decimais finitas. Exemplo: 0,5 a 1,3. Tá bom? Esses são exemplos aqui. Dízima periódica simples. Dízima periódica simples. São números que possuem casas decimais infinitas com como é que eu posso definir aqui? Números que possuem casas decimais infinitas com repetição periódica, né? Com repetição periódica. E por último aqui, as dízimas periódicas compostas. São números que possuem. Então eu vou copiar aqui, ó.
que a definição é parecida, né? Ó, são números que possuem casas decimais infinitas. Casas decimais infinitas com repetição periódica mas que também possuem algarismos entre a parte inteira e o período. Não indiquei aqui os exemplos, né? Vou colocar aqui, ó, 0,3 com a dízima ali em cima, tá? E aqui na dízima periódica composta, eu vou colocar aqui como exemplo 1,324 aqui, ó. Tá bom? Onde o 1 é a parte inteira, o 3 é o antiperíodo e o 24 aqui é o período, beleza? Pessoal, eu vou deixar aqui na tela para você dar o print, eu só vou beber um golinho de água e eu já volto, tá? Um minutinho. Muito bem, voltei aqui, pessoal. Vamos lá. Finalizando aqui já, né? Já está quase acabando. Número 7 aqui, ó. O gráfico abaixo refere-se à variação de duas grandezas. Duas grandezas diretamente proporcionais. Ele pede para você determinar a constante k de y em relação a x nessa ordem. Pessoal, mais uma vez aqui, ó. Tem uma questão de proporção. Na maioria das vezes a resposta já está no enunciado, ou pelo menos o jeito de você montar a sua conta já está no enunciado. Ele está falando aqui para você, ó. As grandezas são diretamente proporcionais. Isso nos dá esse gráfico aqui, né? O gráfico de grandezas diretamente proporcionais é uma reta que passa pela origem. Essa reta vermelha que você enxerga aí no gráfico, note que ela sai lá daquele ponto zero, lá embaixo, né? Aquela ali é a origem do gráfico. Ela passa pela origem ali, né? Pelo ponto 00. Está dizendo que são grandezas diretamente proporcionais. Beleza. Ele pede para você determinar a constante K. E olha só que legal. A constante K, ele te fala como construir isso. Tá bom? E fala assim, ó. Determine a constante K de y em relação a x. De y em relação a x. Quanto que vale o K aqui agora? Perceba que aqui no gráfico você tem vários números aqui que você pode utilizar. Cara, usa o mais fácil. Usa o mais fácil. Quem que são os números y aqui? Eu vou colorir ele para você enxergar isso daqui, tá bom? Então, olha só. Deixa eu só apagar aqui para não... Colocar aqui na frente, depois eu apago. Ó. 6, aqui é 4,5. Aqui é 3, aqui é 1,5. Quem são o y? O x, né? Vou fazer de amarelo aqui, ó. 0,5, 1. Não, mentira. Eu vou fazer de preto aqui para você não confundir, tá? 0,5, 1, 1,5 e o 2. E aqui, ó,
Vou colorir aqui também para você ver, ó. Meu Y é o verde e o meu X é o preto. Pessoal, para achar o K aqui, é só substituir agora, tá bom? Eu posso escolher um Y e o seu respectivo X e calcular. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 3 aqui, ó. Esse 3 aqui é o meu Y. Qual que é o X desse 3? Ó, vamos caminhando aqui. Tá nesse ponto? O X desse ponto é esse aqui, ó. É o 1. Quanto que é 3 dividido por 1, pessoal? Minha constante é o próprio 3. Ou é 0,5 aqui, né? Desculpa. Valeu, obrigado aí, chat. Obrigado, chat. Tá bom? É só isso. Não tem mais nada para fazer. O que você não pode fazer, ó. Peguei esse Y com esse X. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Pegar esse Y com esse X aqui, ó. Um não tem nada a ver com o outro, tá bom? Ele vai te indicar aqui, ó, através dessa setinha aqui, ó. Então eu posso pegar o 6 com o 2 aqui. Beleza? Não, só faz com um. Não precisa fazer com todos. É só com um. Em qualquer um dos pontos, se você fizer a mesma conta, tem que dar a mesma constante. Vamos ver? Ó, vou pegar o 6 aqui, ó. Então, minha constante agora vai ser 6 sobre 2. Quanto que é 6 dividido por 2? K vale 3, tá bom? Por que que se chama constante, pessoal? Porque ela não muda, tá bom? Ela é constante, ela não muda. Então, o que vale para um pedacinho do gráfico vale para o gráfico todo. Fechou? Dúvidas nessa daqui? Fácil demais, né? Vou passar para a próxima aí, tá bom? Vamos lá. Número 8. O número 8, 9 e 10 e 11 são probleminhas de proporção. Aqui, pessoal, você escolhe o jeito que você quer responder. Se você quer responder pela constante, não precisa fazer com todos, faz com um só. Um só que eu digo assim, né, ó. Um Y com um X aqui, ó. Faz um só. O que você fez aqui tem que funcionar para o 6 e o 2, tem que funcionar para o 4,5 e o 1,5. Tá bom? Não precisa fazer para todos, faz para um só. Que nem a gente fez aqui, ó. Tá bom? Fechou? Vou passar lá para 8, tá, pessoal? Que a gente já passou demais do horário da live aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, da 8 até a 11 são problemas de grandezas. Então aqui você escolhe se você quer fazer pela tabelinha ou se você quer fazer pela constante. Eu vou fazer todos pela tabelinha, tá bom? Só vou fazer pela constante quando eu pedir constante. Não pedir constante, eu vou fazer pela tabelinha. Fechou? Então vamos lá. Primeiro passo, leia o enunciado e organize as grandezas que aparecem no enunciado. Ponto. Um carro percorre 150 km com 10 litros de combustível. Já tem as duas grandezas: distância e combustível. Então eu sei que ele percorre 150 com 10 litros. Ele pergunta: quantos litros serão necessários para percorrer 375 km, mantendo o mesmo consumo? Organizei as minhas grandezas. Agora eu vou organizar os dados das minhas grandezas. Ele falou que percorre 150 km com 10 litros de combustível. Aqui é km, né? km e aqui é litro. Deixa assim mesmo. Beleza. Aí ele pergunta: quantos litros? Quantos litros? Vou fazer esse X de azul aqui, ó. Quantos litros serão necessários para percorrer 375 quilômetros? Organizei as grandezas. Organizei os dados das grandezas. Agora eu vou fazer a pergunta para elas. Tá bom? Perceba que ele está dizendo aqui que o consumo é o mesmo.
Isso é importante para nós, tá? Porque o consumo não vai mudar. O que ele consome para andar 1 quilômetro é o que ele vai consumir para andar 1.000 quilômetros. Esse consumo que eu estou falando é o rendimento, na verdade, tá bom? Quilômetros por litro, tá? Então, olha só. O que que acontece aqui, ó? Esquece os números por enquanto, tá? Ó, eu quero que você esqueça os números aqui, ó. Você não vai perguntar para esses números aqui, tá bom? Você vai fazer a pergunta sempre para a grandeza. O que que acontece se eu aumentar a distância que eu tenho que percorrer? Eu tenho que aumentar ou diminuir a quantidade de combustível? Fala para mim no chat aí. Aumentando a distância, o que que eu tenho que fazer com o combustível? Aumenta ou diminui a quantidade? Aumenta, perfeito. 2 flechinhas para cima, grandezas diretamente proporcionais. Agora eu vou voltar nos meus números aqui, tá? Se é GDP aqui, ó, grandeza diretamente proporcional, do jeito que eu montei a tabelinha, já é o jeito para calcular. Só vou colocar o sinalzinho de igual aqui, até vou colocar de outra cor para não te confundir. Organizo isso aqui, ó, em forma de fração e tá feita a conta. A partir desse ponto aqui é multiplicação, ó, cruzada, tá bom? Então o x aqui vai multiplicar o 150, ficou 150x, vai ser igual a 375 vezes o 10. 375 vezes o 10. 150x vai ser igual, ó, 375 vezes 10 vai dar 3.750. Ok? Esse 150 aqui está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, né? Então vai ficar 3.750 dividido por 150. Quanto vale o meu x aqui, pessoal? Vamos fazer essa daqui na mão aqui, na unha? Olha só. Vou simplificar esses dois zeros aqui, tá? Vou fazer essa continha aqui em cima. 375 dividido por 15. Vou pegar o 37 aqui, ó. Vai dar 2. Aqui vai dar 30 e sobrou 7. Baixar esse 5 aqui, ó. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, conferir aqui, ó. 15 vezes 5, 75. Beleza? Então, o meu x aqui vale 25 litros. Fechou? Alguma dúvida nesse aqui, pessoal? Vamos ver se faz sentido a minha resposta? Dá uma olhadinha aqui, ó. O 150 e o 375. O que que acontece do 150 para o 375? Eu dobrei e aumentei mais um pouco, né? O dobro de 150 é 300. Então, eu tenho mais aqueles 75 ali. Então, a minha resposta do x aqui, ó, como são diretamente proporcionais, o meu 10 aqui ele teria que dobrar e aumentar mais um pouco. 25 é o dobro de 10 mais um pouquinho, né? Então, tá dentro do aceitável aí. Beleza? Tirou o print aí, posso passar para a próxima? Então, beleza, vamos lá. Número 9. Uma fábrica produz 240 unidades de um produto em 6 dias. Quantas unidades ela produzirá em 9 dias, mantendo a mesma taxa de produção diária? Primeiro passo, organiza as grandezas. Então, eu tenho produto e eu tenho tempo. Meu produto aqui está em unidade e o meu tempo está em dias. Ok? Então, eu tenho aqui 200 e... Agora eu vou organizar as grandezas, né? Os dados das grandezas, na verdade. Então, eu tenho 240 unidades produzidas em 6 dias. Ele pergunta, quantas unidades vai ser produzida em 9 dias?
mantendo a mesma taxa de produção. Ou seja, o que é produzido em um dia é produzido em um dia. Tá? Não muda. Então, por exemplo, se ela produz 30 por dia, é 30 por dia todos os dias. Tá bom? Não tem alteração na taxa de produção. Tá bom? A taxa sempre é a mesma. Então, vamos lá. Se a taxa sempre é a mesma, o que vai acontecer? Ó, mais uma vez, esquece os números agora. Você não vai fazer a pergunta para os números. Você vai fazer a pergunta para as grandezas, tá bom? Então, o que acontece se eu aumentar a quantidade de produto? Eu vou levar mais dias ou menos dias para fazer? Perfeito. Se eu aumento a quantidade de produtos, eu aumento a quantidade de dias. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, a conta já está armada aqui, ó. Não preciso mudar nada, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, o x vezes o 6, que vai dar 6x, vai ser igual a 240 vezes o 9. Ok? Vou fazer esse 240 vezes 9 aqui no cantinho. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 2, 18. 19, 20, 21. Então, 6x será igual a 2.160. 6 está multiplicando x, vai passar dividindo. Então, meu x vai ser igual a 2.160 dividido por 6. Meu x vai ser igual. Vamos fazer ele aqui no cantinho, ó. 260 dividido por 6. 21 eu vou ter que pegar o 3, né? Vai dar 18. Me sobrou 3 aqui. Vou baixar o 6. 6 vezes 6, 36. Sobrou 0. Vou baixar esse 0 aqui agora. 0 vezes 6, 0. Com o resto, 0 aqui. Então, o meu x vale 360 unidades. Beleza? Fechou, pessoal? Simples, né? Bem tranquilinho. É o mesmo mecanismo, né? Mesmo mecanismo para resolver. Só muda se for indireta, né? Indiretamente proporcionais ali, mas inversamente, desculpa, inversamente proporcionais. Tá bom? Posso passar para a próxima? Tá tudo certo aqui? Beleza? Eu vou passar para a próxima então, tá? Número 10. Olha essa número 10, cara. Que simples. Fácil de tudo, hein? Se 3 quilos de arroz custam 12 reais, quanto custarão 8 quilos de arroz? Ô, professor, mas precisa fazer aqui aquela tabela inteira para fazer isso aqui? Olha, o meu mestre, né, lá no boxe, ele fala assim que aquilo que a gente faz no treino, a gente faz na luta, né? Então, quando mais você treina, mesmo que seja simples, na hora da luta você vai fazer o que precisa ser feito da maneira correta, independente do que venha, né? Independente do que apareça. Tá bom? Então vamos fazer a tabelinha aqui. Dá trabalho, mas para ficar fixado na sua cabeça aí. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as grandezas que aparecem aqui, ó? Então, quantidade, que está em quilo, e custo, né? Custo, que está em reais. Custo em reais. Então ele falou que 3 quilos de arroz, 3 quilos de arroz custam 12 reais. E 8 quilos de arroz custarão quanto? O que acontece aqui se eu aumentar a quantidade de arroz? O custo vai aumentar ou vai diminuir? Fala para mim aí. Perfeito. GDP. Não é isso? Se é GDP, minha continha já está armada aqui. Basta multiplicar cruzado, né? Ó, 3 vezes o x e o 8 vezes o 12. Aqui vai ficar 3x igual a 8 vezes o 12.
3x vai ser igual a quanto? 8 vezes 12 vai dar 8 vezes 2, 16, 96, né? Beleza? 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 96 dividido por 3, o meu x vale 32. É isso? 32 reais? Isso aí, 32 reais. Fechou? Vamos lá para a última agora. Tomara que seja uma inversamente proporcional, né? Para ter um exemplo aqui de como que a gente faz, né? Então vamos lá, ó. Número 11, a nossa última de hoje, tá, pessoal? Um grupo de 4 trabalhadores constrói uma parede em 15 dias. Se forem contratados mais 2 trabalhadores, em quantos dias eles construirão, faltou ali o coisinha, né? Construirão a mesma parede. Faz a tabelinha. Primeira coisa, organiza as grandezas. Quais grandezas aparecem aí? Vou colocar aqui, ó, mão de obra, que são os trabalhadores, e o tempo em dias. Ok? Então ele fala aqui, ó, que 4 trabalhadores constroem a parede em 15 dias. Toma cuidado com o enunciado, pessoal, tá? Aqui ele está falando o seguinte, ó, se forem contratados mais 2 trabalhadores. Perceba aqui, ó, perceba aqui, ó, mais 2. Então eu vou continuar com aqueles 4 mais 2. Então aqui, ó, vai ser 4 mais 2, ok? Em quanto tempo essa parede será construída? Tá bom? Deixa eu arrumar esse 4 mais 2 aqui. Entendeu por que esse 4 mais 2 ali? Alguém não entendeu de onde eu tirei esse 4 mais 2? Fale agora ou cale-se para sempre. Pode colocar o 6 direto, Laís, tá? Eu só estou colocando 4 mais 2 ali, ó, para mostrar para vocês que não vai ser 2 aqui, tá? Vai ser 6. Então, esse 4 mais 2 aqui vai ser 6. Porque eu tinha aqui, ó, perceba, ó, eu tinha 4 trabalhadores e foram contratados mais 2. Então, não perdi aqueles 4. São os 4 que eu já tinha, mais 2 novos contratados. Tá bom? Então, são 6 aqui, ó. Beleza? Muito bem. Agora, vamos lá. Esquece por hora aqui, ó, os números, tá bom? Esquece os números e vamos fazer aqui a pergunta para as grandezas. Se eu aumentar a quantidade de trabalhadores aqui, ó, o que vai acontecer com o tempo de serviço? Vai aumentar o tempo de serviço ou vai diminuir o tempo de serviço? Diminuir, perfeito. Se uma aumenta e a outra diminui, grandezas inversamente proporcionais. E aqui você tem que tomar cuidado. Porque se são grandezas inversamente proporcionais, uma dessas grandezas você vai ter que inverter. Eu aconselho você a sempre inverter a grandeza do x, tá bom? Porque quando chegar lá no 9º ano, quando a gente for ver lá as grandezas que possuem, os problemas que possuem mais de 2 grandezas, a gente sempre vai comparar elas com a grandeza do que tem o x, né? Então, eu não costumo mexer. Se você mexer nela, vai dar a mesma coisa, tá? Não tem problema, mas evita, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó. Como são grandezas inversamente proporcionais?
É grandezas inversamente proporcionais porque quando eu aumento a quantidade de pessoas que trabalham, o tempo de serviço diminui, tá bom? Imagina assim, ó, imagina que você tem 50 folhas da apostila para recortar. Se você for recortar sozinha, você vai levar um tempo. Agora, se você pegar 2 colegas para recortar com você, vocês vão recortar em menos tempo. Então, quanto mais mão de obra eu tenho, menos tempo eu levo para fazer esse serviço. Por isso é GIP, tá bom? Então, ó, como são grandezas inversamente proporcionais, é necessário inverter uma das grandezas. E eu vou colocar aqui mão de obra, tá? Por que eu estou invertendo a mão de obra? Porque é a grandeza que não tem o X. Isso é um padrão meu, tá bom? É um padrão meu que me ajuda a enxergar as coisas aí, talvez te ajude também. Então, a mão de obra aqui, ó, eu vou inverter. O 4 estava em cima, vai para baixo. O 6 estava embaixo, vai para cima. Agora sim, ó, a do X ali fica a mesma coisa. 15 sobre X. A partir desse ponto, é igualzinho o GDP. 6 vezes X, 4 vezes o 15. Então, aqui vai ficar 6 vezes o X, 6x. 4 vezes o 15. Opa! 4 vezes o 15. Então, eu vou ficar com 6x igual a 60, né? 4 vezes 15 é 60. O 6 está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 6. O meu x é igual a 10 dias. Fechou, pessoal? Alguma dúvida nessa daqui? Tá bem tranquilo, né? Só toma cuidado com as perguntinhas, o jeito que você organiza as grandezas, tá bom? Lembra que é mais uma questão de interpretação do que qualquer outra dificuldade, tá? Porque as continhas aqui são simples para fazer. O problema está na interpretação dos dados aí e o que você faz com eles, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Ó, espera para você sair da live aqui que eu vou dar um pequeno panorama aqui da outra parte da lista e já vou te dar umas dicas aqui para você fazer, tá bom? Então, olha só. Que é a parte que você vai fazer sozinho aí, né? Basicamente, pessoal, os exercícios são a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? Se tiver alguma coisa diferente, é um jeito diferente de interpretação, mas é basicamente a mesma coisa. Ó, número 12. Indique as porcentagens em forma de fração irredutível. Você vai colocar sobre 100, vai mexer com a vírgula e vai simplificar a fração, como nós fizemos no número 1. Ponto, tá? Número 13. Represente as frações em forma decimal. Vai dividir o numerador pelo denominador. A letra A, por exemplo, é 20 dividido por 50. O número que der é o decimal ali. Beleza? Número 14. Um móvel viaja em velocidade constante de acordo com a tabela. Você tem o tempo e o deslocamento. Ele pede para você, ó, determine a constante de proporcionalidade entre o deslocamento e o tempo. Tá bom? Toma cuidado que aqui tem aquela pegadinha da interpretação. Tá bom? Você vai colocar aqui, ó, para você achar essa constante, né? Você tem que achar essa constante aqui, ó. Você vai colocar o tempo sobre o deslocamento ou o deslocamento sobre o tempo. Tá bom? Encontrou a constante, você consegue calcular aquele x ali. Beleza? Pensa, faz a pergunta assim, ó. Isso, eu fiz 2 páginas justamente para isso, tá? Para eu fazer uma com vocês e vocês praticarem na outra e também para eu não dar nota de graça, né, pessoal? Você tem que produzir um pouquinho aí também, tá bom? Número 15, ó, em relação às dízimas periódicas a seguir, determine a parte inteira, o anteperíodo, o período e a fração geratriz.
igualzinho a gente fez no outro exercício ali, ó. Igualzinho, tá? Repete a mesma coisa. Da 16, ele pede para você citar 3 exemplos de GDP e GIP. Vou te dar um exemplo aqui, ó, de grandezas diretamente proporcionais. A quantidade de folhas que uma impressora imprime por hora. Então, quantidade de folhas e hora são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a quantidade de folhas, eu vou aumentar o tempo de trabalho. Exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Um carro se desloca a 20 km por hora. Distância sobre o tempo são inversamente proporcionais, né? Quanto mais eu aumento... a velocidade, desculpa. Quanto mais eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. A 17. Gráfico abaixo refere-se à variação de duas grandezas. Igualzinho àquela que tem o gráfico. O gráfico é o mesmo, só mudei os valores aqui, ó. Beleza? 18, 19, 20 e 21 são probleminhas de grandeza. Que você vai fazer a tabelinha, vai organizar os dados das grandezas, faz a pergunta e calcula. Tá bom? Igual a gente fez nas últimas ali. Sim, eu vou postar a live no YouTube. Depois que eu terminar aqui, eu já vou começar a subir ela para lá. Demora mais ou menos 1h30 para carregar. Tá bom? Às vezes demora um pouquinho menos, mas até no final do dia já está disponível lá. O que eu vou te indicar aqui, ó? Entra lá no canal do YouTube e ativa a notificação lá do canal. Para quando sair o vídeo da live lá, você ser notificado e você pode assistir de novo. Tá bom? Pessoal, boa sorte com seus estudos aí. Obrigado por estarem aqui comigo, tá bom? Deus abençoe vocês e boa sorte, beleza? Fui!